A vitória começa na sua mente, com base nos ensinos de Eric Thomas. Escuta o que eu vou te dizer agora. A vitória não começa quando você recebe um diploma, quando assina um contrato ou quando conquista sua primeira vitória. Não. A vitória começa muito antes disso. Ela nasce aqui dentro, na sua mente. Quantas vezes você já acordou sentindo que não era bom o bastante? Quantas vezes já acreditou mais na voz das críticas do que na sua própria voz? É aí que a guerra acontece. Não no campo, não no trabalho, não na rua, mas dentro da sua cabeça. Se você perde essa batalha, já perdeu tudo. Mas se você vence aqui dentro, não existe obstáculo que consiga te parar. E para te mostrar isso, eu quero contar a história de um jovem chamado Rafael. Ele não tinha nada, nem dinheiro, nem apoio, nem oportunidades. Mas tinha algo que ninguém podia roubar, a chance de mudar sua mente. E quando ele mudou por dentro, o mundo inteiro teve que respeitar a mudança por fora. A história de Rafael, o vencedor invisível. Rafael nasceu em um bairro simples, onde as ruas eram marcadas pelo barulho constante de motos, pelas conversas nas esquinas e pelos olhares carregados de desconfiança. Desde cedo, ele entendeu que o ambiente ao seu redor não era o mais favorável para sonhar grande. Sempre havia alguém para lembrá-lo de que ele era só mais um, de que seu futuro estava praticamente escrito. Estudar pouco, arrumar um emprego qualquer e aceitar a vida como ela vinha. No início, Rafael acreditava nisso. Como não acreditar, se todos ao redor repetiam a mesma coisa? Professores, vizinhos, até alguns familiares diziam que sucesso não era para gente como ele. Dentro de si, porém, existia uma fagulha, uma voz pequena, quase imperceptível, que insistia em sussurrar: "Você pode." Mas essa voz era constantemente abafada pelas críticas e pela descrença que ele absorvia do mundo. O tempo passou e Rafael começou a perceber que, sempre que tentava dar um passo à frente, sua própria mente o puxava para trás. Ele até sonhava em ser alguém melhor, mas logo surgia aquele pensamento: para que tentar, se você vai falhar de novo? Esse conflito interno era doloroso. Por fora, parecia um jovem comum. Por dentro, vivia uma guerra silenciosa. A virada começou em um dia que parecia comum, mas que mudaria sua vida para sempre. Rafael havia se preparado para uma entrevista de emprego que poderia abrir uma nova porta para ele. Estava nervoso, mas também esperançoso. No entanto, ao entrar na sala e ouvir as primeiras perguntas, sua mente sabotou cada resposta. Ele se sentia pequeno, inseguro, sem valor. Saiu dali derrotado, antes mesmo de ter qualquer chance real. Ao voltar para casa, sentou-se em sua cama e encarou o teto. Naquele silêncio pesado, percebeu algo que nunca havia reconhecido. O verdadeiro inimigo não era a falta de dinheiro, não eram as pessoas que duvidavam dele, não eram as oportunidades que pareciam não chegar. O inimigo estava dentro dele. Era sua mente, programada para perder antes mesmo de lutar. Naquele momento, uma decisão nasceu. Rafael entendeu que, se quisesse mudar sua vida, teria que começar por dentro. Ele pegou um caderno velho, que estava esquecido em uma gaveta, e escreveu na capa: "Minha nova história." Ali, começou a registrar seus sonhos, suas metas e até frases que encontrava em livros de motivação emprestados da biblioteca comunitária. Não foi fácil. No início, parecia ridículo escrever coisas como "vou ser vitorioso" ou "eu posso conseguir." Mas com o tempo, cada palavra escrita foi reprogramando sua mente. Ele começou a acordar mais cedo, a se exercitar, a ler diariamente, a visualizar o futuro que queria viver. O que antes parecia distante, começou a ganhar forma em sua imaginação. Rafael aprendeu a vigiar seus pensamentos. Quando o pessimismo surgia, ele lembrava das frases que havia escrito. Quando a preguiça tentava vencê-lo, ele pensava no Rafael do futuro que queria se orgulhar do Rafael do presente. Pouco a pouco, sua mente se tornava mais forte do que as circunstâncias. Anos depois, as pessoas que antes duvidavam se surpreenderam. Rafael não apenas conquistou oportunidades que pareciam inalcançáveis, como também se tornou referência para outros jovens que enfrentavam as mesmas batalhas internas. Ele provava, com a própria vida,
que a vitória não começa no emprego, na escola ou no campo de futebol. Ela começa na mente. Rafael era a prova viva de que não importa de onde você vem, mas sim para onde você decide direcionar seus pensamentos. Ele foi um vencedor invisível por muito tempo, vencendo primeiro dentro de si, antes que o mundo pudesse ver. E foi essa vitória silenciosa que mudou tudo. A história de Rafael nos lembra que a verdadeira transformação começa quando escolhemos mudar nossos pensamentos. O campo de batalha é interno. Quando você vence dentro da sua mente, nada do lado de fora consegue te impedir. Lição 1. Seus pensamentos moldam seu destino. Há uma frase antiga que diz: se você pensa que pode, está certo. Se pensa que não pode, também está certo. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade absoluta. Rafael descobriu isso da maneira mais dura. Durante anos, sua mente era dominada por pensamentos de derrota. Ele acordava já se dizendo: nada vai dar certo hoje. E, como esperado, nada realmente dava. Sua mente era como um imã, atraindo fracassos e confirmando a crença de que ele nunca seria mais do que diziam. Mas, quando começou a mudar seus pensamentos, algo extraordinário aconteceu. Não foi o mundo ao redor que mudou primeiro, foi o mundo dentro dele. Ele passou a alimentar sua mente com palavras de vida, esperança e vitória. Frases que pareciam simples se tornaram sementes poderosas. Eu sou capaz. Eu posso aprender. Eu vou vencer. No início, essas palavras pareciam mentiras. Ele se olhava no espelho e ainda via um jovem comum, sem recursos, sem status, sem oportunidades. Mas quanto mais repetia, mais sua mente começava a acreditar. E quando sua mente acreditava, seu corpo seguia. Pense nisso. A mente é como o solo de um campo. Tudo o que você planta ali, cresce. Se você planta medo, insegurança e dúvida, vai colher fracasso. Mas se planta coragem, disciplina e fé, vai colher vitória. Rafael escolheu plantar os pensamentos certos, e os frutos começaram a aparecer. Ele percebeu, por exemplo, que quando pensava de forma negativa, não tinha motivação para agir. Ficava paralisado, preso em desculpas. Mas quando pensava de forma positiva, mesmo que a realidade não fosse favorável, ele tinha energia para dar um passo a mais. Essa energia extra foi o que abriu novas portas. Um dos momentos marcantes aconteceu quando ele decidiu participar de um curso gratuito na comunidade. Antes, sua mente diria: você não vai conseguir acompanhar, isso não é para você. Mas agora, sua nova mentalidade dizia: você é capaz, você merece aprender. Ele foi, estudou, se destacou. O professor do curso acabou indicando Rafael para uma oportunidade melhor. Foi ali que Rafael entendeu de uma vez por todas: o que você pensa, você atrai. Seus pensamentos são como arquitetos invisíveis, desenhando o destino que você vai viver. Eric Thomas costuma dizer: a única pessoa que pode te parar é você mesmo. Rafael sentiu isso na pele. Quando acreditava nos limites, sua vida se limitava. Quando acreditou nas possibilidades, sua vida se expandiu. E é isso que você precisa entender. Não são as críticas, não são as circunstâncias, não é o lugar onde você nasceu que define até onde você pode chegar. O que define é aquilo que você escolhe pensar todos os dias. A mente é como uma fábrica. Se você alimenta a linha de produção com matéria-prima de derrota, os produtos finais serão fracasso e arrependimento. Mas se você alimenta essa fábrica com fé, visão e coragem, o que sai dela é vitória. Rafael escolheu vigiar cada pensamento. Sempre que uma ideia negativa surgia, ele a substituía por uma positiva. Quando vinha o você não pode, ele respondia com eu posso sim. Quando vinha o você vai falhar, ele retrucava: falhar é parte do caminho, mas eu não vou desistir. Essa prática constante não apenas moldou sua mente, mas moldou seu destino. Com o tempo, oportunidades que pareciam impossíveis começaram a surgir. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ele estava preparado para enxergá-las e agarrá-las. O que você pensa, você se torna. A mente é o campo onde a vitória ou a derrota são decididas antes mesmo de você dar o primeiro passo.
Se quiser mudar seu futuro, comece mudando o que você pensa hoje. Lição 2. A mentalidade precede a ação. Antes de qualquer conquista visível, existe uma vitória invisível, a vitória mental. Nenhum maratonista cruza a linha de chegada sem antes ter se visto mentalmente completando a corrida. Nenhum empreendedor constrói um império sem antes ter acreditado, na mente, que era possível sair do zero. Rafael aprendeu isso na prática. Durante muito tempo, ele tentava mudar sua vida apenas agindo. Arrumava um emprego aqui, fazia um bico ali, iniciava projetos que logo abandonava. Sempre começava, mas nunca terminava. O motivo? Sua mente ainda não estava preparada para sustentar as ações. Foi quando percebeu: a mentalidade vem antes da ação. Se você pensa pequeno, suas atitudes serão pequenas. Se você pensa grande, suas atitudes terão grandeza. Rafael decidiu que antes de agir, iria treinar sua mente. Passou a visualizar suas vitórias todos os dias. Fechava os olhos e se via terminando cursos, conquistando trabalhos, ajudando sua família, inspirando outras pessoas. Essa imagem mental se tornava tão forte que, mesmo quando a realidade parecia o oposto, ele continuava acreditando. Essa é a diferença entre quem vence e quem desiste. Os vencedores veem o futuro antes que ele exista. Com essa nova mentalidade, Rafael começou a agir diferente. Acordava cedo não porque alguém mandava, mas porque já tinha se convencido de que sua vida exigia disciplina. Estudava com dedicação não porque o curso garantia resultados imediatos, mas porque acreditava que cada página lida era um tijolo construindo o futuro que ele já via dentro de si. Certa vez, um amigo perguntou: Rafael, como você consegue manter essa energia? A gente vê você cansado, cheio de dificuldades, mas sempre com força para continuar. Ele sorriu e respondeu: porque eu já me vejo lá na frente. Já me vejo vencendo. E quando você já se vê no futuro, o presente não consegue te parar. Esse foi o divisor de águas em sua vida. Quando sua mentalidade mudou, sua ação mudou. Antes, qualquer dificuldade era motivo para desistir. Agora, cada obstáculo era apenas um degrau. Antes, o fracasso era sinal de que não adiantava insistir. Agora, o fracasso era apenas um treino para a vitória que ele já tinha certeza que viria. Eric Thomas diz: você precisa ver antes de ter. Essa frase se tornou um mantra para Rafael. Ele entendeu que ninguém constrói algo grandioso sem antes acreditar e visualizar. O corpo segue a mente. As mãos seguem a visão. E assim, pouco a pouco, sua vida começou a ganhar uma nova forma. Os hábitos ruins foram sendo substituídos por hábitos vencedores. As desculpas deram lugar à disciplina. O medo deu lugar à coragem. Tudo porque ele aprendeu que antes de qualquer movimento externo, é preciso uma transformação interna. É como plantar uma semente. Ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra, mas ali dentro a vida está brotando. Quando finalmente o caule rompe o solo, as pessoas se impressionam. Mas o verdadeiro milagre já havia acontecido antes, no invisível. Rafael sabia. Suas vitórias ainda não eram visíveis para o mundo, mas dentro dele, já estavam formadas. Ele já se via como vencedor, mesmo quando ninguém acreditava. E isso fazia toda a diferença. Mensagem-chave: antes de agir, mude sua mentalidade. A visão interior antecede a conquista exterior. Quando você se vê vencedor dentro de si, o mundo lá fora não tem escolha a não ser se alinhar ao que você já decidiu acreditar. Lição 3. A mente blindada vence os obstáculos. Não existe vitória sem resistência. Quem decide vencer precisa estar preparado para enfrentar críticas, zombarias e dificuldades. O mundo sempre vai testar a sua mente antes de permitir que você alcance seus sonhos. Rafael descobriu isso rapidamente. Quando começou a mudar seus hábitos, muitos riram dele. Os amigos de infância zombavam. Pra que acordar cedo? Cara, isso não vai mudar nada. Você acha mesmo que vai conseguir alguma coisa estudando esses livros velhos? E até pessoas próximas, que ele esperava que apoiassem, diziam: você está sonhando alto demais.
Melhor ser realista. Essas palavras poderiam tê-lo destruído, como já tinham feito no passado. Mas agora era diferente. Rafael havia blindado sua mente. Ele sabia que, se deixasse as críticas entrarem, seria o fim. Então, escolheu erguer uma muralha mental. Essa é a diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho. A capacidade de proteger a mente contra vozes externas. Os obstáculos não vinham só em forma de críticas. Vieram também como problemas financeiros, noites em claro, portas fechadas, tentativas frustradas. Cada um desses momentos era uma oportunidade para desistir. E, por muitas vezes, a tentação de parar foi enorme. Mas Rafael tinha aprendido algo valioso. O corpo cansa, o coração desanima, mas a mente é quem decide continuar. Ele se lembrava de uma frase de Eric Thomas que havia marcado sua jornada. A dor é temporária, mas se você desistir, ela dura para sempre. Então, sempre que sentia que não aguentava mais, ele repetia para si mesmo: eu já decidi vencer. Eu não vou voltar atrás. Essa mentalidade blindada se tornou sua armadura. Quando a dor apertava, ele a transformava em combustível. Quando as críticas vinham, ele as usava como prova de que estava no caminho certo. Afinal, ninguém critica quem não está tentando nada diferente. Um dos momentos mais difíceis de Rafael foi quando, após meses de esforço, ele não conseguiu passar em uma seleção importante. Muitos disseram: tá vendo? Não adianta tentar. Esse mundo não é para você. Mas, em vez de aceitar, ele blindou sua mente e respondeu: esse não era o meu momento, mas meu momento vai chegar. E quando chegar, vou estar preparado. Essa postura mental mudou tudo. Onde outros desistiam, ele persistia. Onde outros viam derrota, ele via aprendizado. Onde outros viam fracasso, ele via treino para a vitória. Blindar a mente não significa ignorar a realidade. Significa decidir que nada externo terá mais poder do que sua determinação interna. Com o tempo, Rafael se tornou um exemplo vivo dessa verdade. Ele não era o mais forte, não era o mais inteligente, não tinha mais recursos. Mas tinha algo que poucos possuíam: uma mente inabalável. Essa força interior fez com que, mesmo em meio a tempestades, ele continuasse firme, dando um passo de cada vez. E foi justamente essa resiliência que chamou a atenção. Pessoas que antes zombavam começaram a perguntar: Rafael, como você consegue aguentar tanto? Ele respondia com simplicidade: minha vitória já começou dentro de mim. Por isso, nada de fora consegue me parar. Mensagem-chave: problemas, críticas e dores vão aparecer, isso é certo. Mas quem tem uma mente blindada não se deixa derrubar. A vitória não é de quem nunca cai, mas de quem nunca deixa a queda roubar sua fé. Lição 4. A mente vencedora cria disciplina. Existe uma diferença entre querer vencer e estar disposto a pagar o preço da vitória. Todos querem chegar ao topo, mas poucos têm disciplina para subir os degraus todos os dias. E Rafael aprendeu que disciplina não nasce da emoção, nasce da mente. No começo, ele acreditava que só precisava de motivação. Assistia a vídeos, lia frases impactantes e sentia aquela energia momentânea. Mas logo percebeu: motivação é como fogo de palha. Esquenta rápido, mas apaga rápido também. O que realmente sustenta a vitória é a disciplina. E a disciplina começa na mente. Rafael decidiu criar uma rotina. Acordava cedo, mesmo quando o corpo gritava para continuar na cama. Lia, mesmo quando não tinha vontade. Se exercitava, mesmo quando o cansaço queria dominá-lo. Aos poucos, ele estava treinando a mente a controlar o corpo. Não o contrário. Esse foi um divisor de águas. Ele parou de viver guiado pelas emoções momentâneas, se passou a viver guiado por sua visão. Ele lembrava de uma frase de Eric Thomas que havia decorado: quando você quer tanto quanto precisa respirar, aí você será bem-sucedido. Essa frase ecoava em sua mente todas as vezes que o desânimo batia. Para Rafael, desistir não era mais uma opção. No início, sua nova disciplina parecia invisível para os outros. Enquanto amigos estavam se divertindo, ele estava estudando. Enquanto alguns dormiam até tarde, ele já estava de pé.
treinando, lendo, escrevendo suas metas. Ninguém aplaudia. Ninguém entendia. Mas ele sabia que cada pequeno hábito era um investimento invisível que mais cedo ou mais tarde daria frutos. E deu. Com o tempo, Rafael percebeu que a disciplina acumulada criava resultados concretos. Ele tinha mais energia, mais clareza mental, mais foco. As oportunidades que surgiam já não escapavam, porque ele estava preparado para agarrá-las. Essa é a verdade, disciplina é liberdade. Parece dura no início, mas é ela que abre portas que a falta de esforço jamais abriria. Um exemplo marcante aconteceu quando Rafael recebeu a chance de trabalhar em um projeto voluntário na comunidade. Muitos recusaram porque não havia pagamento imediato. Mas Rafael enxergou diferente. Aquele era um campo de treino. Ele colocou em prática sua disciplina. Foi pontual, estudou além do necessário, deu sempre o seu melhor. Resultado: um empresário que apoiava o projeto percebeu sua dedicação e o convidou para uma oportunidade remunerada. Esse episódio confirmou algo que Rafael já tinha entendido. Disciplina não é sobre o agora, é sobre o depois. Quem planta disciplina hoje colhe vitória amanhã. Aos olhos de muitos, Rafael parecia apenas um jovem comum com uma rotina chata. Mas dentro dele, ele sabia que estava construindo algo maior. Sua mente havia se tornado tão forte que já não obedecia mais à preguiça, à procrastinação ou às desculpas. Ele havia se tornado comandante da própria vida. E essa é a lição. Quem controla a mente, controla os hábitos. Quem controla os hábitos, controla o destino. Rafael, que um dia acreditou que nunca seria nada, agora era reconhecido por sua disciplina. Não porque tinha sorte, mas porque tomou a decisão de não deixar sua vida ser guiada por emoções passageiras. Sua vitória começou como um pensamento, se transformou em visão, foi protegida por uma mente blindada e agora estava sendo sustentada pela disciplina diária. Mensagem-chave: disciplina é a ponte entre a mente vencedora e a vitória visível. Emoções vão e vêm, mas a disciplina permanece. Quem treina a mente para obedecer à visão vence, mesmo quando não sente vontade. Lição 5. A vitória nasce invisível antes de ser visível. As pessoas sempre enxergam o resultado, mas quase nunca enxergam o processo. Elas veem o atleta levantando o troféu, mas não veem os treinos silenciosos às 5 da manhã. Elas veem o empresário de sucesso, mas não veem as noites viradas estudando, errando e recomeçando. Com Rafael não foi diferente. Quando sua vida começou a dar sinais visíveis de transformação, todos diziam: "Nossa, como você mudou de repente." Mas ele sabia que nada tinha acontecido de repente. Sua vitória tinha começado anos antes, no invisível, quando decidiu vencer primeiro dentro da mente. Esse é o segredo. A vitória nasce invisível antes de ser visível. O mundo só viu Rafael vitorioso quando ele conseguiu emprego, quando começou a ser reconhecido, quando passou a inspirar jovens da comunidade. Mas, na verdade, ele já havia vencido no momento em que escreveu, pela primeira vez, em seu caderno, Minha Nova História. Foi naquele instante que a semente da vitória foi plantada. Tudo o que veio depois foi apenas consequência. Eric Thomas costuma dizer: a vitória começa na sua mente. Se você perder lá, já perdeu aqui. Rafael entendia isso profundamente. Ele havia perdido muitas batalhas no passado porque sua mente não estava preparada. Mas, no momento em que blindou seus pensamentos e decidiu acreditar, sua vitória já estava garantida, mesmo que o mundo ainda não pudesse ver. É assim com todos os vencedores. Primeiro, você precisa acreditar quando ninguém acredita. Precisa trabalhar quando ninguém está olhando. Precisa persistir quando não há aplausos. A vitória, no início, é um segredo entre você e sua mente. Rafael lembrava com clareza das vezes em que riram dele, das portas que se fecharam, das derrotas que quase o fizeram desistir. Mas, olhando para trás, percebia que cada passo invisível tinha construído a força que agora era visível para todos. E sabe o que mais impressionava? Ele não venceu apenas para si mesmo. Sua transformação se tornou inspiração para muitos outros jovens da comunidade. Ao verem sua disciplina, sua resiliência e sua fé,
começaram a acreditar que também poderiam mudar suas histórias. Um desses jovens, chamado Lucas, um dia disse a ele: Rafael, se você conseguiu sair daqui e vencer, eu também consigo. Você me mostrou que é possível. Naquele momento, Rafael entendeu que sua vitória invisível havia se multiplicado em vitórias visíveis para outros. Esse é o verdadeiro poder de uma mente vencedora. Ela não apenas muda a vida de quem a possui, mas também inspira transformações ao redor. Hoje, muitos ainda olham para Rafael e dizem que ele teve sorte. Mas ele sorri, porque sabe a verdade. Sorte foi apenas o nome que deram para o trabalho invisível que ele fez durante anos, quando ninguém acreditava. Mensagem-chave: toda vitória começa no invisível. Antes de conquistar fora, você precisa vencer dentro. O campo de batalha é a mente. E quando você decide vencer ali, o mundo não tem escolha a não ser se curvar ao que já foi conquistado no invisível.